E aí, galera? Começamos mais uma discursiva desse projeto de 40 discursivas do ADM à Prova para vocês. Bom, hoje a discursiva vai tratar sobre planejamento estratégico, mais especificamente, ferramentas que podem ser utilizadas quando se pensa ou se planeja estrategicamente. Foi uma prova que foi aplicada em 2013, TRT 10ª região. Vai aparecer para vocês e eu não quero que vocês se assustem. Ela foi desconsiderada. Esse concurso teve algum problema operacional e as provas que foram aplicadas foram então desconsideradas. Eu não sei se o concurso foi cancelado, eu não consegui acompanhar a história como um todo. Mas a informação oficial é a de que houve um problema operacional por parte do Sebrasp e as provas foram desconsideradas. Então, tem inclusive o carimbo na prova lá, desconsiderada. Do mesmo jeito, serve para o nosso estudo. Planejamento estratégico é um bom tema quando você fala de provas de administração, que tem conteúdo específico de administração. Planejamento estratégico sempre é uma boa pedida. Vai falar sobre análise SWOT, a gente vai falar sobre Balanced Scorecard, a gente vai falar também sobre uma ferramenta da qualidade que pode ser utilizada para N outras coisas, chamada diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito. Mais uma vez, a nossa dinâmica. Questão da prova, separar o comando e fazer uma proposta de resolução depois de passar pela teoria. Então a gente separa o comando, lê a questão, separa o comando, vê a teoria e faz uma propostinha de resolução. Como essa prova foi desconsiderada, ela nem teve espelho de correção ou o padrão de resposta apresentado pelo examinador. E aí eu vou desenhar algumas coisas aqui com vocês, fazendo uma proposta mais esquematizada do que vocês poderiam colocar nos parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que introdução e fecho fazem parte da sua redação também. Em breve, o ADM à Prova vai trazer uma parceria aí com professores de redação de discursivas para que vocês consigam ter noção de mais técnicas para conseguir organizar as ideias a partir dessa parte teórica, né, que a gente propõe para vocês. Tudo bem? Bom, recadinhos rápidos. O material vai ficar disponibilizado para vocês na descrição do vídeo, assim como a página para o download da prova e o Telegram do ADM à Prova. Então, lá no Telegram do ADM à Prova, toda vez que tem vídeo novo, a gente coloca o material disponibilizado para vocês junto com o link do vídeo e a gente quer que vocês assistam. Tá? Isso vai ficar disponibilizado na playlist do canal ADM à Prova no YouTube, aqui no YouTube. Então, vocês vão poder acessar isso depois no momento que forem realizar alguma prova. Mas é legal que vocês prestigiem, que vocês deem feedback pra gente também do que tem acontecido. Tudo bem? Sem mais grandes delongas, a gente vai começar esse nosso bate-papo sobre a prova que aconteceu em 2013, TRT 10ª região. Vamos lá. A própria questão da prova, como eu tinha falado para vocês, olha só como é que ela tem aparecido. Era uma discursiva de até 30 linhas, a prova, como foi desconsiderada, nem isso eu consegui ver direto no caderno de prova. Eu abri o edital e fui ver quantas linhas era a discursiva, né? Envolve o tema planejamento estratégico, e a gente vai ver mais especificamente qual é esse tema. Aqui está a apresentação da prova. Eu falei para vocês, olha essa marca d'água de desconsiderada. Foi o que aconteceu, não sei que problema operacional especificamente ocorreu durante a realização da prova, mas ela foi de fato desconsiderada, não sendo menos importante para o nosso estudo, então vamos aproveitar. O planejamento estratégico tem o objetivo de dar rumos à empresa com sustentabilidade. Ele responde aos questionamentos: onde estamos, onde queremos chegar, como chegar lá. A atividade de planejamento e gestão estratégica das organizações tem ponto de apoio a construção de cenários prospectivos, os quais incluem, entre outros, os seguintes processos: identificação e atualização dos dados fundamentais da organização, missão, visão, valores, objetivos, estratégias e metas, entre outros, que é tratada como um sistema aberto e que interage permanentemente com seu ambiente. A realização de um diagnóstico estratégico, a geração e interpretação dos cenários prospectivos, consolidação do processo de planejamento como um plano estratégico e em planos setoriais decorrentes, ou então planos táticos e operacionais. Para isso, é preciso estabelecer mecanismos de avaliação e controles voltados para a eficácia, eficiência e efetividade da organização. Quando se faz necessária a utilização de diversas ferramentas de apoio, como a matriz SWOT, o diagrama de Ishikawa, o gráfico de Pareto, o Balanced Scorecard, entre outras.
Considerando que o fragmento de texto tem caráter motivador e que o processo de planejamento estratégico demanda instrumentos específicos para o seu desenvolvimento, redija um texto dissertativo caracterizando e informando a finalidade de cada uma das ferramentas listadas a seguir. Ou seja, você tem que abordar, num plano de fundo de discussão, planejamento estratégico, a matriz SWOT, ou FOFA, traduzindo para o português, né? Matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, o Balanced Scorecard, que é o placar de scores balanceados, ou seja, o placar de indicadores balanceados, esse score balanceado de indicadores, e o diagrama de Ishikawa. São 3 ferramentas que podem ser utilizadas para o planejamento estratégico. A gente vai falar do BSC como uma ferramenta que traduz o planejamento estratégico em ação, tá? Então, na parte teórica, a gente revisa. Mas o nosso primeiro passo vai ser separar esse comando para você não se esquecer, na hora da prova, de abordar com o examinador tudo o que ele pede. Caracterizar e informar a finalidade. Então, eu preciso saber da matriz SWOT, suas características e sua finalidade. Do Balanced Scorecard, as suas características e a sua finalidade. Do diagrama de Ishikawa, as suas características e a sua finalidade. Sempre se lembre disso. Ele quer dessas 3 que você consiga elaborar. Logicamente, como o pano de fundo vai ser planejamento estratégico, tudo isso você vai dar exemplos aplicados ao planejamento estratégico. Não que essas ferramentas não possam ser aplicadas em outros contextos, mas o Balanced Scorecard, por exemplo, ela é uma ferramenta de tradução da estratégia em ação. Ou seja, ela pressupõe a existência de um planejamento estratégico. E esse é o pano de fundo. Cada um dos parágrafos aí pode virar, cada um dos temas pode virar um parágrafo da sua redação. Essa é uma parte muito importante. Quando você pensa numa redação e você tem 3 tópicos, e normalmente as dissertações do CESP vêm com esses 3 tópicos para você abordar, você pensa em um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos que está abordado a seguir. Você pensa lá num tópico frasal, você faz uma pergunta para si, responde essa mesma pergunta, e a partir dessa pergunta dá as características do que está sendo solicitado e um exemplo. Todos esses exemplos, como pano de fundo, planejamento estratégico. É uma boa estratégia a seguir, o examinador vê com bons olhos isso. Você deixa muito claro para ele poder perceber na hora da correção onde estão os elementos que ele estava querendo cobrar de vocês. Ele não pediu para vocês aqui caracterização e finalidade de cada uma das ferramentas? Pois é. No primeiro parágrafo você pode desenvolver sobre a matriz SWOT. No segundo parágrafo, você pode desenvolver sobre o diagrama de Ishikawa. No terceiro, o Balanced Scorecard, que vai ser pegar todo o planejamento estratégico e transformar em ação. É uma ideia. Então, a gente vai fazer isso lá no finalzinho, com estrutura topicalizada, junto com um esqueminha, junto com meio que um mapa mental de dissertação. Mas eu quero que vocês consigam entender como é que você vai construindo esse seu raciocínio a partir da leitura do comando da questão. A gente já separou, já sabemos o que ele está querendo cobrar de vocês, o que vocês não podem esquecer de colocar, porque ele quer claramente enxergar isso, ele, o examinador, quer enxergar claramente o que você está fazendo na sua redação, quais são os tópicos, quais são os pontos que ele cobrou e que você está lá fazendo, colocando claramente. Tranquilo? Vamos lá de novo. Bom, separamos o comando, agora a gente vai para a teoria. A gente vai falar um pouco sobre a teoria na ordem que ele trouxe. Não necessariamente a gente precise usar essa ordem na redação, tá? Na dissertação, nas 30 linhas que você vai desenvolver. É bom que você separe cada um dos tópicos em um parágrafo diferente, mas não precisa ser necessariamente na ordem. A gente vai entender por que eu estou propondo essa ordem diversa, tá bom? Planejamento estratégico traz como ferramenta a matriz SWOT. É uma matriz, de fato, que traz forças, fraquezas em um ambiente interno e oportunidades e ameaças em um ambiente externo. Nunca perca isso de vista. Oportunidades e ameaças no ambiente externo estão intrinsecamente ligadas, assim como as forças e fraquezas no ambiente interno da organização. É uma ferramenta de análise de cenários. O cenário interno
e um cenário externo. Nesse cenário, e eu vou ser sempre repetitivo porque isso o examinador não cansa de cobrar, tanto em questões abertas quanto em questões fechadas de múltipla escolha. As questões abertas seriam as dissertações. No ambiente interno, o que eu encontro? Quando é bom na organização, força. Quando é ruim na organização, fraqueza. Quando é bom fora da organização, oportunidade. Quando é ruim fora da organização, é uma ameaça a você, a seus estudos ou qualquer coisa que você esteja analisando a partir dessa matriz. E por que uma matriz? Porque ela tem essa carinha, 2x2, 2x2, uma matriz 2x2. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Aquilo que atrapalha é fraqueza ou ameaça. Aquilo que ajuda a organização é força ou oportunidade. No ambiente interno, força, fraqueza. No ambiente externo, oportunidades e ameaças. É muito importante que vocês entendam como é que é construída essa matriz SWOT. Eu estou aqui com a mesa digitalizadora logo aqui. Por que é importante que vocês entendam essa construção? Porque vai muito além de decorar ou simplesmente saber que está ligado a um ambiente ou outro. Para que serve a matriz SWOT? Por que eu lanço mão da matriz SWOT? O nosso pano de fundo de discussão chama-se planejamento estratégico. Falando de planejamento estratégico, o texto motivador já trouxe um monte de coisa para você. Missão, visão, valores, objetivos, estratégias, metas. Tudo isso tem que ser definido quando eu penso planejamento estratégico. Missão, razão de ser da organização. Visão, a visão de futuro, onde a organização quer chegar. Valores são os princípios norteadores ou o norte ético da organização, por exemplo. É aquilo que a organização segue ao longo da sua atividade, do desenvolvimento das suas atividades. Tudo isso é o pano de fundo. Legal. Mas como é que eu consigo definir essa missão e essa visão? Como eu consigo definir qual é o caminho, a estratégia que eu vou percorrer sem fazer uma análise? Eu preciso dessa análise. E a matriz SWOT é uma ferramenta que te ajuda a fazer essa análise do cenário interno, olhando para dentro da minha organização, e do cenário externo, olhando para fora da organização. Olhando para fora, eu vou saber quais são as ameaças à minha organização, ou seja, o que está fora do meu controle. Se eu estou olhando para dentro, eu posso saber quais são as forças e as fraquezas da minha organização. Olhando para dentro, eu posso saber se a minha organização tem pessoas bem capacitadas. Se ela tem, força. Se ela não tem, fraqueza. De fora da organização, vamos dizer que eu atue com a produção de eletrônicos. E, de repente, o governo ele baixa os impostos relativos aos produtos eletrônicos. Isso é o que para a minha organização? Uma oportunidade para eu aproveitar. Eu vou colocar aqui com vocês no material um dever de casa. É legal para vocês fazerem. Eu estou esperando de vocês nada menos do que o estudo ativo. Significa que você, no momento que começou a assistir essa aula, já separou uma caneta, já separou um pedaço de papel e está anotando o que a gente está conversando aqui, com as suas palavras. Não adianta de nada, é só pegar o material esquematizado e achar que isso aqui vai passar para sua cabeça automaticamente. Não vai. Perca essa ilusão, não vai. O que vai acontecer, na verdade? Vai acontecer que você, escrevendo, anotando, vai começar a entender a formulação dessas coisas todas. E olha só qual é o dever de casa que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês façam uma matriz SWOT dos seus estudos. Analise os seus estudos, porque a matriz ela vai estar analisando alguma coisa. Que coisa é essa que eu vou estar analisando, que eu estou pedindo para vocês fazerem? A matriz SWOT dos seus estudos. Vou pedir ainda uma coisa a mais. Coloque aqui, e aí é papo reto, coloca nos comentários aqui, pelo menos, uma força, uma fraqueza, uma oportunidade, uma ameaça em relação aos seus estudos. Faça isso aqui nos comentários do vídeo. Eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir entender muito melhor o que é uma matriz SWOT a partir do momento que você exercitar e fizer uma. E, na verdade, a gente vai saber que existem muitas forças, muitas fraquezas, muitas oportunidades e muitas ameaças quando você faz uma análise como essa. Aulas gratuitas
como essa, que está sendo aqui oferecida para vocês, é uma oportunidade para vocês aproveitarem. Esse é um exemplo. Quando você tem, por exemplo, muita facilidade com matérias exatas, isso é uma força que você tem para os seus estudos. Faça, coloque aqui nos comentários, eu quero ver de vocês quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Qual é a matriz SWOT dos seus estudos? Coloque pelo menos um exemplo. Coloca lá S, que é de strengths ou forças. Qual exemplo? Fraqueza, qual exemplo? Oportunidade, qual exemplo? Ameaça, qual é esse exemplo? Eu vou colocar, depois que eu postar o vídeo, eu prometo que eu vou colocar aqui quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou quais foram as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dos meus estudos. Pelo menos um exemplo de cada, para vocês entenderem o que está rolando. Tranquilo? Essa é a ideia, é o dever de casa para vocês. Entendam o que vocês estão fazendo. É muito mais importante do que decorar, ou do que simplesmente você querer pensar que o conteúdo é raso. Não. No momento que você vai fazer uma dissertação, meu amigo, se você não consegue entender a aplicabilidade dessa ferramenta, dificilmente você vai conseguir dissertar a respeito dessa ferramenta. Tá legal? E são muitas linhas para ocupar. Então, você tem que ter conteúdo. Não adianta ter uma letra grande. Dever de casa deixado para vocês, deixem nos comentários, eu assim que terminar a gravação e fizer o upload do vídeo, eu prometo para vocês que vou colocar também. Dia desses a gente faz um ao vivo, tá? Pra gente conversar a respeito. Planejamento estratégico, estratégias frente à matriz SWOT. O que vai ocasionar? Você vai fazer essa sua análise e aí você vai perceber que podem predominar fraquezas, podem predominar ameaças, podem predominar oportunidades, podem predominar forças. Por quê? Você não vai ter nunca 0 fraquezas, muito difícil. 0 forças, muito difícil. 0 oportunidades, 0 ameaças. É muito difícil isso acontecer. Vai existir um predomínio. E a partir desse predomínio eu tenho algumas estratégias que eu posso seguir. E aí a gente vai ver, a partir do predomínio de cada uma dessas ideias, qual é a estratégia a adotar. Quando eu tenho a predominância de pontos fracos e de ameaças, a minha organização, ou eu mesmo, tento sobreviver. Por quê? Eu só tenho coisa ruim, tanto dentro quanto fora. Ou, só não. Eu tenho predomínio de coisas ruins e coisas ruins dentro e fora. Se eu tenho um predomínio de coisas ruins fora, mas também bastantes pontos fortes, significa que eu tenho uma estratégia, eu posso adotar uma estratégia. Então, a adoção de estratégias frente à análise que você vai fazer. Se você tem o predomínio de oportunidades, mas também de pontos fracos, você tenta crescer. Por quê? Você tem oportunidades para aproveitar, mas ainda pontos fracos que te seguram um pouco. Agora, se você tem o predomínio de coisas boas, pontos fortes dentro e oportunidades fora, você tenta se desenvolver. Essa daqui é uma matriz de estratégias frente à análise SWOT. Frente à matriz FOFA. Por que FOFA, Douglas? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá? Tudo traduzido do inglês. Vocês viram os termos originais em inglês e estão lá postos, né? Strengths, ou seja, forças, weaknesses, fraquezas, opportunities, oportunidades e threats, ameaças. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta de aplicação da estratégia, uma ferramenta que traduz a estratégia que você tem em ação da sua organização, ação, acompanhamento dessa ação. Quando você estuda Balanced Scorecard, você tem alguns objetivos de aprendizagem. Eu trouxe aqui para vocês entenderem como é que pode ser estudado o Balanced Scorecard. Balanced Scorecard, na tradução bem simples, é um placar de scores ou indicadores balanceados. Nunca, jamais, na sua existência, se esqueça que o Balanced Scorecard está tratando de indicadores equilibrados.
balanceados. Nunca se esqueça disso, porque tem gente que confunde algumas coisas e pensa, meu Deus, Balance Scorecard, o que é isso? A partir do Balance Scorecard, você vai pensar em objetivos estratégicos para a sua organização e a partir desses objetivos estratégicos da sua organização, aqueles que você definiu no planejamento estratégico e colocou dentro do seu placar de indicadores, você vai definir esses indicadores. Definindo esses indicadores balanceados uns com os outros em diferentes perspectivas, e a gente vai ver quais são essas perspectivas, você começa a pensar em relações de causa e efeito entre determinados objetivos que você tem. Essas relações de causa e efeito, elas são importantes para que você consiga, de fato, equilibrar tudo que você faz dentro da organização. Por isso, o score balanceado, balanced, que é balanceio, ou seja, equilíbrio na escolha de indicadores. Indicadores é aquilo que aponta para algum determinado resultado. Simples assim, indicador, tipo dedo, indicador, é isso, aponta para determinado resultado. Então, o Balance Scorecard vai pegar tudo aquilo que foi definido, tipo missão, visão, os valores, vai pegar os objetivos estratégicos e vai traduzir isso tudo em ação. Simples. Poxa, eu pensei na razão de ser da minha organização. Eu entendi onde eu quero chegar no futuro. Eu sei quais são os nortes, os princípios norteadores da minha ação. Legal. Eu tenho agora os meus objetivos estratégicos. Eu preciso saber qual é o caminho que eu vou adotar para chegar lá. Tendo os objetivos estratégicos definidos, o Balance Scorecard pode te auxiliar nesse caminho a trilhar a partir desses indicadores, indicando o local, indicando a ação. Não sei o que está passando aqui, se tem criminoso por perto, mas está passando helicóptero agora, rapaz. Polícia Civil, Polícia Militar, nem sei o que é especificamente, mas está passando coisa aqui. É paz perto do parque, mas a gente tem algumas coisinhas desse tipo. Passou. Ideia. Você tem que traduzir o seu planejamento estratégico em ação e o Balance Scorecard é a ferramenta que você vai escolher para fazer. Eu vou passar aqui com vocês um pouquinho dessa teoria, não vou me delongar muito, até porque o que o examinador pede é bastante simples: caracterização e funcionalidade. Essas duas coisas a gente já conseguiu entender do Balance Scorecard. A gente vai ver só as perspectivas, diferentes perspectivas e o relacionamento entre essas coisas. E eu vou mostrar para vocês como é que é esse Balance Scorecard aplicado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu trouxe o mapa estratégico do IPHAN para mostrar para vocês. Tranquilo? Legal? Então, acompanha comigo aí. Os livros que normalmente se utiliza para falar do Balance Scorecard, Kaplan e Norton, que são os pais do Balance Scorecard. O BSC em si ela é uma metodologia de medição e gestão de desempenho. Reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e de longo prazo, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências e de indicadores de ocorrência e ainda perspectivas interna e externa de desempenho na organização. Ou seja, eu vou traduzir o meu planejamento estratégico em ação com esse equilíbrio. Palavra-chave para você entender o Balance Scorecard é o equilíbrio disso. Perspectivas que você divide esses seus objetivos na organização. Kaplan e Norton pensaram no todo. Kaplan e Norton pensaram em 4 perspectivas diferentes, 4 visões diferentes para os objetivos das organizações. A ideia que ele trouxe era de que eu tinha uma perspectiva ligada ao lucro, à geração de valor para acionistas, aos clientes da minha organização, aos processos internos valorizados para a minha organização e ao aprendizado e crescimento, que seria a parte mais voltada para o desenvolvimento da própria organização, ou dos colaboradores, ou das informações, ou do conhecimento que essa organização tem ou se propõe a fazer. Aqui, seguido, eu coloco para vocês a definição trazida diretamente da obra desses autores, tá? A perspectiva financeira analisa o negócio do ponto de vista financeiro. Ela se relaciona normalmente com indicadores de lucratividade, de geração de valor para acionistas. A perspectiva clientes busca identificar os segmentos de clientes ou mercados em que a empresa vai atuar, medidas de desempenho que serão aceitas relativas a esse mercado que ela vai atingir. A perspectiva de processos internos identifica os processos críticos que a empresa deve focalizar para ter o seu sucesso. E a perspectiva de aprendizado e crescimento, a 4ª perspectiva, identifica as medidas que a empresa deve tomar para capacitar
para se capacitar frente aos desafios, ou seja, capacitar as pessoas que estão lá dentro, qualificar o conhecimento lá dentro, fazer uma gestão correta do conhecimento em si e de outras coisas mais que ela necessite para para fomentar o restante da produção que ela tem. Funções que tem o Balance Scorecard: esclarecer e atualizar a estratégia, divulgar e comunicar a estratégia, traduzir em ação o planejamento estratégico, alinhar as metas das unidades com os indivíduos e dos indivíduos com a própria estratégia, conectar os objetivos estratégicos às metas que se tem de longo prazo e os orçamentos, identificar e alinhar as iniciativas estratégicas e conduzir avaliações de desempenho periódicas. Por que essa parte é importante? Quando você fala de avaliação de desempenho, eu não estou falando de indicador. Indicador, normalmente, é de número. Eu tenho um elemento palpável para conseguir comparar desempenho, para verificar se eu estou bem ou se eu estou mal, se eu estou atingindo ou não estou atingindo, se eu estou chegando perto daquele objetivo ou não. A partir daquele indicador, ele está indicando determinado desempenho. Indicadores são excelentes para você fazer a aferição de desempenho, não à toa conhecidos como indicadores de desempenho. Então, o Balance Scorecard auxilia também na realização de avaliação de desempenho. Princípios que você tem para a utilização do Balance Scorecard: traduzir a estratégia em termos operacionais, alinhar a organização à estratégia, transformar a estratégia em uma atividade do dia a dia de todos. O Balance Scorecard serve muito para isso, e vocês vão ver qual é a ferramenta que torna isso mais próximo entre as pessoas que estão dentro da organização e a própria organização. Estratégia sendo um processo contínuo e mobilizar mudanças através da liderança executiva, ou seja, de cima para baixo, eu preciso ter o apoio da alta gestão para que eu consiga, de fato, implementar a minha estratégia. Existem diferentes papéis no Balance Scorecard, esses aqui eu coloquei como curiosidade para vocês, eles não estão sendo pedidos especificamente na dissertação de vocês. Mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores e metas são elementos que compõem o Balance Scorecard. O mapa estratégico vocês vão ver o que é, eu vou mostrar para vocês, mas ele descreve a estratégia através dos objetivos relacionados entre si e distribuídos entre as 4 perspectivas. Quais são as 4 perspectivas? Financeira, clientes, processos internos e aprendizado, crescimento. Essa última também pode ser conhecida como inovação e crescimento, tá? Se aparecer na prova inovação e crescimento, tudo bem, não é um problema. Mapa estratégico, então, vai ser essa fotografia do que é a estratégia da organização em si. Você vai bater o olho, vai saber quais são os objetivos e também a interligação entre esses objetivos, apesar de a maior parte dos mapas estratégicos não mostrar qual é essa relação de causa e efeito. E aí a gente vai também antecipando um pouquinho da última ferramenta, que é o diagrama de Ishikawa, que é o diagrama de causa e efeito, que serve para identificar determinadas causas que geram outros efeitos. Vamos lá. Objetivos estratégicos compõem o Balance Scorecard, os indicadores, porque você desdobra os objetivos estratégicos em indicadores e você desdobra esses indicadores em metas. Uma ou mais metas. Olha só como é que fica a escadinha. Plano de ação é o que você vai ter depois de ter metas. Painel de desempenho é aquele de acompanhamento. Para fazer, de fato, a aferição do desempenho. O painel de desempenho serve justamente para isso. Aqui está a figurinha que sai diretamente do livro lá de Kaplan e Norton, com visão e estratégia, passando pelos processos internos, perspectiva financeira, perspectiva de clientes, de aprendizado e crescimento. E você tem que ter objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas para cada uma dessas perspectivas aqui. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que isso vai funcionar a partir de um mapa estratégico. As perspectivas, 4, financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, elas são desdobradas em objetivos estratégicos ou consideradas para gerar objetivos estratégicos.
Perspectivas e objetivos estratégicos formam o seu mapa estratégico. Nada mais, nada além disso. O mapa estratégico ele é muito resumido, tá? Não adianta eu colocar num mapa estratégico indicadores, metas, projetos, iniciativas estratégicas. O mapa vai ter perspectivas e objetivos estratégicos. Alguns mapas, a maior parte deles, coloca também missão, visão, valores, como informação. Por quê? O mapa estratégico, quando você usa um mapa, o mapa serve para você se localizar. É para isso que serve um mapa. Não sei se vocês já viajaram de carro nos anos 80, 90, mas na viagem de carro, quando eu fazia essas viagens de carro, normalmente sou de Canela, no Rio Grande do Sul, então, e moro em Brasília atualmente. Eu vim para cá muito jovem, tinha 5 para 6 anos de idade, e todo ano, a gente, naquela época, 93, 4, não tinha tanto acesso assim a avião, a passagem era muito cara e a gente ia de Brasília até Canela de carro e depois voltava de carro, obviamente, de Canela até Brasília. Essas viagens eram fantásticas, tipo, sei lá, 2 dias viajando, de ida, 2 dias de volta, sai daqui 6 da manhã, 5 e pouco da manhã, chega em Curitiba, por vezes já deu para chegar até Curitiba, mas então Registro, São Paulo, e depois desce um pouquinho mais até chegar a Canela. Era mais ou menos isso que acontecia. E sabe como é que a gente se localizava? Não tinha o Waze, não tinha essa ferramenta aqui chamada celular, tá? O que acontecia? A gente abria um negócio que estava no porta-luva do carro do nosso pai, chamava mapa. Guia 4 rodas. Quem já teve contato com esse guia 4 rodas vai saber do que eu estou falando. É para você se localizar, você abrir um mapa. É igual um Waze hoje que é dinâmico, né? Você tem um trajeto e tal. Então, mas o mapa antes era uma foto do que eram as ruas, as rodovias. A gente via lá o que era a rua, via duplicada, o que não era, o que era via simples, qual o caminho que a gente ia perseguir. Mas o mapa servia para nos localizar. E o mapa estratégico não é diferente. O mapa estratégico serve para localizar quem está enxergando, vendo o mapa estratégico, olhando para ele, localizá-lo na estratégia. Poxa, normalmente o mapa estratégico, quando definido dentro das organizações, ele é colocado num banner ou num quadro lá na entrada da organização para que todos consigam ver qual é o posicionamento deles nessa estratégia. Poxa, eu quando olho para o mapa estratégico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eu sei qual é o meu papel. Eu sei onde eu estou inserido. Muita gente não vê, não se importa, não se interessa, mas a função desse mapa estratégico é localizar as pessoas da organização onde elas estão e onde elas podem contribuir para os objetivos da sua organização. Sabendo, inclusive, as relações de causa e efeito. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a maior falha dos mapas estratégicos, que é não relacionar causa e efeito com determinados objetivos, o que é falho. Por quê? Fica incompleta a visão. Mas o mapa estratégico contém o quê? Perspectivas e objetivos estratégicos. Nada mais do que isso, além, logicamente, de missão, visão e valores, que servem só para serem divulgadas. Tranquilo? Essa é a ideia do mapa estratégico. E olha como é que acontecia isso dentro do IPHAN. Como acontece, na verdade, esse daqui já é uma versão anterior à nova, não sei quantas anda, mas já deve ter sido aprovada com pouquíssimas modificações a partir do que se tem aqui. Tá? O mapa estratégico do IPHAN, ele foi trazido como a ideia de promover e coordenar, razão de ser do IPHAN, promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural. Para que o IPHAN existe? Para preservar o patrimônio cultural. Ponto. Razão de ser. Aqui você tem a visão do IPHAN. O que o IPHAN quer ser? Ser a instituição coordenadora da política e do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Ou seja, nós queremos, num futuro próximo, ser a instituição que coordena essa política e o sistema de patrimônio cultural. Capaz de identificar, produzir e difundir referências. Eu acho muito blá 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 para pouca objetividade. Ser a instituição que coordena a política e o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Por mim, a visão poderia acabar aqui tranquilamente, e por mim, a missão poderia acabar aqui. Missão, razão de ser, promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Visão, de futuro, onde o IPHAN quer chegar, ser a instituição coordenadora da política e do processo de preservação do patrimônio da política e do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Ponto. É isso que nós queremos. Quais são os valores que guiam a nossa ação? Memórias e identidades, acesso ao patrimônio cultural, valorização da diversidade, desenvolvimento sustentável e cidadania cultural. São os valores de atuação do IPHAN, além, logicamente, da ética, entre outras ideias. Perspectivas que nós temos. Ah, Douglas, você falou que eram 4 perspectivas diferentes, eu só estou vendo 3.
cara pálida. Seguinte, não se esqueça que o Balance Scorecard ele foi pensado originalmente para empresas privadas. Lá em 1992, Kaplan e Norton, quando desenvolveram, pensaram nos Estados Unidos, no capitalismo e nas empresas privadas. Mas o Balance Scorecard ele é uma ferramenta de tradução do planejamento estratégico da organização em ação. Organizações públicas têm planejamento estratégico. Por que elas não podem pegar o Balance Scorecard, que é essa ferramenta, e adaptar às perspectivas para conseguir implementar, traduzir a sua estratégia em ação? É isso que elas fazem. Então, o Balance Scorecard ele não é uma ferramenta estanque. Por vezes, você pode colocar isso como característica do Balance Scorecard. É uma ferramenta que pode ser adaptada à realidade que for. Legal? Ótimo. Sabendo disso, a gente tem aqui algumas perspectivas, um pouco diferente das originais. Olha, sociedade, primeira perspectiva um pouco mais diferente. Aqui, cada um desses coisinhas que está aparecendo por aqui, cada um desses retângulos de bordas arredondadas, representa um objetivo estratégico. Esse daqui é o 1, esse é o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, no total, o IFAM tem 11 objetivos estratégicos. Isso no horizonte temporal 2016-2019. Esses objetivos estratégicos, e está aí uma das maiores falhas que se tem na representação de um mapa estratégico, e isso aqui é um mapa estratégico, está te dando uma fotografia do momento, do que se tem em relação a objetivos estratégicos e as perspectivas que se tem. Você não tem as relações de causa e efeito. Isso é uma falha. Por quê? É importante eu demonstrar quais são essas relações de causa e efeito. E necessariamente daqui para cá? Pode ser. Pode ser que esse objetivo estratégico aqui, relacionado a pessoas, que é instituir a política e programa de desenvolvimento e valorização de servidores, auxilie na ampliação da representatividade do patrimônio cultural? Pode. Pode ser que ele seja direta ou indiretamente ligado a esse outro objetivo. Fazendo isso aqui, isso seria um problema? Não. Pode ser que ampliar a representatividade do patrimônio cultural possa interferir diretamente aqui, na implantação da gestão estratégica por resultados. Ou pode ser que exista essa relação de causa e efeito, ou essa relação de causa e efeito, quando eu fortaleço as ações de fiscalização, eu fomento as iniciativas da sociedade voltadas para o patrimônio cultural. Porque eu estou exercendo fiscalização e eu consigo fazer com que a sociedade se importe mais. Quando eu tento fortalecer as ações de conservação, apoio e fomento do patrimônio, eu estou tentando ampliar a representatividade do patrimônio cultural. Aqui está a causa e aqui está o efeito. Mas pode ser que isso daqui seja a causa e esse daqui seja o efeito. Essas relações não são representadas, por vezes, nos mapas estratégicos, e eu acho isso uma falha. Então, elas podem acontecer. Pode ser que eu tenha como causa esses determinados efeitos aqui, sem problema nenhum de ter mais de um efeito, uma determinada ou uma única causa. Tá? Essas relações elas precisariam ser representadas. E não necessariamente você precisa estar em perspectivas diferentes. Pode ser que haja a correlação de causa e efeito entre um ou outro objetivo que se tem. Tá? Então, o mapa estratégico está posto aí. Essa é uma ideia que você pode ter. E causa e efeito traz para nós já o pano de fundo de discussão do Ishikawa. Horas. Diagrama de causa e efeito. Esse diagrama de causa e efeito, ele tem essa ideia aqui, justamente porque ele traz várias causas e ele serve para quê? Qual é a funcionalidade? A funcionalidade do diagrama de Ishikawa é identificar causas para determinados efeitos. O problema aqui é um efeito, tá? Então, essas aqui podem ser as causas para um problema no chão de fábrica.
Por que é o diagrama 4M, 6M ou espinha de peixe? Espinha de peixe porque ele parece uma espinha de peixe no seu desenho. Ela encontra causas para determinados efeitos. E quais as possíveis causas para determinados efeitos numa organização que produza alguma coisa? Pode ser que a mão de obra esteja ruim, pode ser que as máquinas estejam inadequadas, pode ser que o meio ambiente esteja afetando, pode ser que o material utilizado seja de baixa qualidade, pode ser que a mensuração, as medidas estejam erradas, pode ser que o método utilizado para produzir esteja errado. Então, 6M, porque tudo começa com M. M, M, M. É só o batismo. Ah, Douglas, necessariamente eu preciso falar sobre as causas sendo material, medida, método? Não. As causas podem ser diversas. O que importa é que você faça essa análise. Coloque de um lado as causas e o efeito. Poxa, eu posso ter determinadas causas para um só efeito. Eu posso ter uma causa para vários efeitos também. Essa é a análise que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber qual é a causa ou quais são as causas de determinado efeito. Sabendo desse efeito, pode ser que eu tenha uma única causa. Pode ser que eu tenha mais efeitos, exatamente como eu mostrei para vocês, para uma determinada causa. Poxa, se eu estou dentro do mapa estratégico do IFAM, eu me enxergo lá instituindo a política de valorização dos servidores. Eu sei que eu estou colaborando com aquilo, porque eu estou na área de gestão de pessoas. Legal. Se eu sei qual é o meu papel por lá, pode ser que eu valorize tanto que os servidores que se sentem valorizados lá dentro, com qualidade de vida no trabalho, com boas remunerações, com reconhecimento, esses caras contribuem para todos os outros objetivos estratégicos. Todos. Até na implementação, lateralmente, na perspectiva lá de aprendizado e crescimento, na perspectiva interna, lá dentro de aprendizado e crescimento, que você tenha essa colaboração. Por quê? Pessoas mais valorizadas, pessoas mais motivadas, pessoas mais capacitadas para conseguir implementar essa gestão estratégica por resultados. Por que não? Causa e efeito. A causa, pessoas capacitadas. Qual o efeito? Melhoria na gestão. Qual é o efeito que eu quero? Ampliar a representatividade do patrimônio cultural. Esse é o efeito que eu quero. E quais são as causas para determinado efeito? Como é que eu consigo fazer isso? Aí eu preciso relacionar, fazer essa inter-relação. Então essa ferramenta, o diagrama de Ishikawa, pode te auxiliar justamente nessa análise. Tranquilo? Essa é a ideia. Agora a gente vai fazer um esqueminha mostrando ali os 3 parágrafos de desenvolvimento, o que você poderia colocar para o examinador, e aí fazendo, logicamente, uma introdução e um bom fecho da sua redação. Não se esqueça, nós estamos aqui para passar para vocês a parte teórica de conteúdo. A forma que você vai apresentar isso para o examinador vai depender de você, vai depender da sua prática. A sua costura textual é diferente da minha. O meu estilo de escrita é totalmente diferente do de vocês. Não que seja melhor ou pior. É diferente. Eu escrevo de um jeito que eu fui acostumado a escrever, que eu aprendi das minhas leituras. Vocês têm tipos de leituras diferentes, vocês leem livros diferentes dos meus, vocês tiveram formações diferentes da minha, da do Rafael, da do Rodrigo Renault, da do Stefan Fantini. Se eu for comparar uma redação minha com o Rafael Barbosa, com o Rodrigo Renault, com o Stefan Fantini, a gente não vai ter redações nem um pouco parecidas no estilo de escrita e na costura textual. Essa é uma parte importante para vocês entenderem. Por isso que não adianta dar uma redação pronta para vocês. Vocês têm que fazer. Vai chegar na hora da prova, não vai ter redação pronta. Você vai ter que escrever. Isso é importante, tá bom? Então, a gente vai agora para o último passo, que é essa proposta de solução topicalizada. Essa proposta de solução topicalizada eu vou colocar, de fato, em 3 tópicos para vocês, tratando exatamente o que o examinador quer, tá? E eu proponho para vocês a inversão dos tópicos 2 e 3. O primeiro tópico é a matriz SWOT, é a análise ambiental. Então, esse daqui a gente não tem muito para onde fugir, não. Primeiro, esse primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Lembrando que eu tenho ainda a introdução e fecho. No primeiro parágrafo eu vou falar da matriz, e aí deixa eu colocar até um pouco mais para baixo aqui. Primeiro parágrafo eu vou falar da matriz SWOT. Nessa matriz SWOT, eu preciso falar da característica e da funcionalidade. No segundo parágrafo, eu vou propor para vocês diagrama de... Coloca como o examinador trouxe, tá? Ishikawa.
características e funcionalidades. E no terceiro, a gente coloca aqui o Balanced Scorecard. A gente coloca caracterização e a funcionalidade. Abordando tudão que o cara quer de você. Sem vergonha nenhuma de falar sobre. Matriz SWOT, ferramenta de análise de cenários. Montada da seguinte forma, e aí eu vou colocar as siglas em inglês e logo em seguida as palavras em português, significando força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Lembrando que aqui eu estou tratando do ambiente interno e aqui eu estou tratando do ambiente externo. Aqui eu estou tratando do que é bom e aqui eu estou falando do que é ruim. Isso tudo você tem que traduzir para o examinador. A matriz SWOT é uma ferramenta de análise de cenários, serve para analisar cenários tanto internos quanto externos. E no cenário interno localiza forças e fraquezas. No cenário externo, ele localiza oportunidades e ameaças a serem aproveitadas pela organização. Funcionalidade disso. Para que serviria essa análise? Dar informações factíveis e úteis para a tomada de decisões. A tomada de decisões em relação a quê? A estratégia. Aos planos. Aos objetivos. Ou seja, eu tomo decisões em relação ao caminho, aos planos que eu vão resultar dessas minhas decisões de caminho, aos objetivos que eu quero atingir. Pode ser que eu defina os objetivos antes, mas pode ser que eu defina depois. Em geral, eu defino depois. Para mim faz mais sentido definir quais são os objetivos depois de eu fazer essa análise. Então, tá aí a funcionalidade de uma matriz SWOT. Poderia ser o primeiro parágrafo com pano de fundo de discussão de construção do seu planejamento estratégico. Diagrama de Chikawa, características. Não tem como fazer diferente a não ser desenhar isso aqui. A espinha de peixe, você tem efeito e você tem possíveis causas. Causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, causa 5 e causa 6. Para determinado efeito. Qual é a funcionalidade de uma ferramenta como essa? Identificar as causas que ocasionam determinados efeitos. O exemplo que você poderia colocar é: horas, eu não cheguei lá no primeiro parágrafo e fiz a minha análise ambiental? Pois é, eu defini objetivos. Esses objetivos, eles podem ser analisados em termos de causas e efeitos. Eu tenho
11 objetivos, como no caso do IFAM, objetivos estratégicos, e esses 11 objetivos estratégicos possuem uma inter-relação entre si, e eu posso utilizar do diagrama de Ishikawa para verificar qual é essa inter-relação, para a partir dali conseguir construir o meu mapa estratégico. Com esses objetivos estratégicos já postos. É uma ferramenta, portanto, o Balance Scorecard, o nosso terceiro parágrafo de desenvolvimento, de tradução da estratégia em ação. Características. Você tem 4 perspectivas. Quais são essas 4 perspectivas? Financeira, clientes, processos internos e a última, aprendizado e crescimento. São essas as características que você tem de um Balance Scorecard. Obviamente, você tem que mencionar lá indicadores equilibrados. Você soma também a essa característica a apresentação de relações de causa e efeito entre objetivos. São características. E qual é a funcionalidade do Balance Scorecard? Traduzir a estratégia. Se você falar isso aqui, o examinador vai te amar. Traduzir a estratégia em ação. Além disso, auxiliar na aferição do desempenho. Pode ser também engajar os membros. Alinhar a estratégia. Alinhar a estratégia a quê? A objetivos pessoais. Com esse alinhamento sempre é importante que você tenha pessoais. Essa é a grande ideia e esse seria um mapa para vocês resolverem a questão. Traduzam isso em texto. A partir dessas ideias, dessas anotações, vocês devem ser capazes de traduzir em texto para o examinador, colocando 3 parágrafos de desenvolvimento, anteriormente citando um de introdução, com o que você vai abordar para frente, e por último fazendo o fechamento. Mais uma vez, a costura textual vai ser dever de casa para você. Não se esqueça do outro dever de casa, a sua matriz SWOT, nos comentários do vídeo aqui, a sua matriz SWOT dos estudos. Essa daí é importante para você fazer, é legal de você fazer, porque você consegue entender muita coisa dos seus estudos quando você faz isso. Tem gente que nunca fez, e eu também, quando estava estudando, nunca tinha feito. Eu fiz depois de virar professor e tal, então foi um baita exercício. Se eu tivesse feito isso antes, talvez eu teria encurtado alguns caminhos, porque eu teria conseguido entender quais eram as minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que eu poderia aproveitar ou então evitar do ambiente, ou tentar evitar, tentar mitigar do ambiente. São essas as ideias, tá? Tá aqui, mais uma vez na tela para vocês, o esqueminha para aproveitar. Isso aqui vai ficar disponibilizado, tá? Na descrição do vídeo, então façam download do material, façam um bom proveito disso aí. Desejo para vocês, claro, tudo de bom, de melhor, e o ADM à Prova vai estar aqui para vocês. Vai estar aqui para que a gente possa trocar uma ideia, para que a gente possa continuar crescendo em relação a esse conteúdo de administração, facilitando a administração para vocês. A administração ela não é difícil. Prometo para vocês que não é difícil. O grande negócio é você conseguir
entrar no barco da administração pensando administração e não querendo decorar, como você tentou decorar a sua vida inteira, várias outras coisas para aprender para a prova. Aprende para a vida, a administração você usa no dia a dia. A administração você vê no dia a dia, então fica fácil de conseguir entender. Eu, professor Douglas Schneider, professor Rafael Barbosa, professor Rodrigo Renoi, professor Stefan Fantini, sempre queremos a sua presença por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative a notificação, recomenda o canal e não esquece do dever de casa desse vídeo, o dever de casa dessa discursiva agora. Tá legal? A gente se encontra em próximas oportunidades. É sempre um prazer estar com vocês, tanto com vocês quanto com os outros professores do Estratégia Concursos nessa iniciativa para chegar a mais pessoas com conteúdo de qualidade e gratuito. Tá legal? A gente se encontra em próximas oportunidades e a gente se vê. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência de vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.